Fala aí, Rapaz do Zap, vamos para mais uma resolução de questão. Dessa vez, uma questão que é de específica de química na UFPR do ano de 2016 para 2017. E ela nos diz assim: a estrutura molecular que compõe as fibras dos tecidos define o comportamento deles, como a maciez, a absorção de umidade no corpo e a tendência ao encolhimento. As fibras de algodão contêm maior proporção celulose. Então aqui a celulose já está nos mostrando aqui é um polímero carboidrato natural. Já os tecidos sintéticos de poliéster têm propriedades diferentes do algodão. O poliéster é uma classe de homopolímeros e copolímeros que contém o grupo funcional éster na sua estrutura, com o politereftalato de etileno, que é esse nossa segunda estrutura química aqui. Então vamos lá. É, a questão A nos diz assim: tecidos de algodão absorvem muito bem a umidade, diferente do poliéster. Com base nas estruturas químicas mostradas, escreva um texto explicando a razão pela qual a fibra do algodão apresenta essa propriedade. Bom, se a gente for reparar aqui entre essas duas estruturas, a gente consegue ver que a celulose, essa primeira estrutura aqui, ela vai ter hidroxilas aqui ao longo dela, tudo bem? Ó, hidroxilas aqui, ó. Inclusive, se a gente for até um pouco mais a fundo, a gente vai falar que ela tem como função o álcool, tudo bem? Então, tem diversos álcools ao longo de sua cadeia, certo? É um polímero, então ela vai ter diversos álcools ao longo de sua cadeia. Já o nosso vou falar o segundo composto aqui, nosso segundo polímero, ele vai ter éster, certo? Só que esse éster, ele é menos disponível para estar realizando ligações, algum tipo de ligação, certo? Ter algum tipo. Eu já vou chegar lá. Mas esse primeiro composto aqui, ó, ele vai estar conseguindo fazer ligações de hidrogênio. Por quê? Porque ele é muito polar, ó. Ele vai estar conseguindo fazer ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. Diferentemente dessa nossa segunda estrutura aqui, que vai estar podendo fazer é, ligações do tipo dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo. Certo? E por que. Então ele está nos perguntando aqui, ó, diferente do poliéster, por que a fibra do algodão apresenta essa propriedade de absorver muito bem a água? Ora, porque pois o algodão. Ó, minha letra não é muito boa, então eu vou estar falando o que eu estou escrevendo, tudo bem? Na prova você escreve algo mais ou menos nesse estilo, pois o algodão contém estruturas de celulose com hidroxilas que realizam ligações de hidrogênio. Tudo bem? É, se ele te o bom dessas provas específicas é que é bom você focar muito bem no que ele está te pedindo. Se ele tivesse, por exemplo, comparando essa primeira estrutura com essa segunda estrutura, por que, que a celulose absorve melhor a água do que a segunda aqui? Porque as ligações de hidrogênio elas são mais fortes que a ligação de dipolo de Porno permanente, tudo bem? Aqui eu esqueci de botar que é dipolo de Porno permanente, ok? Então vamos para a segunda. Roupas de tecido de algodão tendem a encolher após as primeiras lavagens, principalmente secas em secadoras, diferentemente dos tecidos de poliéster. Isso acontece porque as fibras de algodão são esticadas a altas tensões no processo de tecelagem. Porém, esse estado tensionado não é o mais estável da fibra. Com o movimento proporcionado pela lavagem ou aquecimento na secadora, as fibras tendem a relaxar pela conformação mais estável, causando um encolhimento. Escreva um texto explicando qual é o tipo de interação responsável por atrair as fibras e resultar no encolhimento do tecido. Olha só, essa interação que acontece aqui é a mesma que está rolando aqui, ó, que é as ligações de hidrogênio. Por quê? Porque olha só, a gente tem a estrutura aqui da celulose, ó. Eu vou estar desenhando mais ou menos um esquema aqui de como que seria, certo? Deixa eu fazer aqui, ó. Pegar aqui, ó, a primeira estrutura aqui, ó, e a segunda estrutura aqui. Elas vão estar mais ou menos assim, ó. Eu quero que você repare que
essa estrutura aqui, ó, essa molécula de OH, ela vai estar interagindo com essas daqui, do mesmo jeito que essas aqui, ó, vão estar interagindo com outras ao longo da cadeia, tudo bem? E isso, essas ligações de hidrogênio que estão sendo formadas aqui, são responsáveis pelo encolhimento do tecido depois da lavagem, tudo bem? Então, olha só, aqui a gente poderia escrever mais ou menos assim, ó. A interação responsável por atrair as fibras, então aqui, ó, a interação responsável é ou são, né? São as ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio. Aí a gente poderia explicar, por exemplo, são forças intermoleculares, que são fortes, certo? E fazem com que ela encolha. Então eu posso escrever mais ou menos assim, ó. Forte interação molecular que faz com que o tecido encolha. Então é isso, rapaziada. Mais ou menos isso é a explicação. Espero que você tenha gostado. Geralmente essas provas específicas elas são meio complicado de você tá corrigindo assim, mas dei o meu melhor aí, tentando elaborar bem uma resposta assim. Espero que tenha sido satisfatório e até a próxima.